Celso, no contexto do Dia Mundial do Solo, que enfatiza a gestão sustentável dos recursos, quais práticas regenerativas podem recuperar solos degradados e levar ao sequestro de carbono? Olá, meu nome é Celso, sou engenheiro agrônomo, trabalho com consultoria em pecuária de leite há mais de 20 anos e no primeiro momento, quando a gente pensa em práticas regenerativas ou sustentáveis ou conservacionistas para sequestrar carbono e recuperar solos degradados, eu penso que primeiramente a gente tem que conscientizar nossos produtores rurais sobre a importância dessas práticas. E na sequência, é fundamental que os solos estejam sempre com cobertura verde ou cobertura morta, utilização de plantas que ciclam nutrientes, que fixam nitrogênio da atmosfera, o mínimo distúrbio nesses solos quando for realizar os plantios, ou seja, a utilização de sistemas de plantio direto é o ideal. E por fim, em áreas de pastagem, integrar outras culturas sobre a semeadura de aveia, azevém, plantas leguminosas que possam sequestrar nitrogênio. E a associação dessas práticas são fundamentais no sequestro, na fixação do carbono e na redução das emissões de gases de efeito estufa. Celso, como a integração de árvores nas pastagens contribui para o sequestro de carbono e para a sustentabilidade na produção de leite? A integração de árvores em sistemas de pastagem são comumente chamadas também de sistemas silvopastoriços. Bom, as árvores têm uma função importante, né, na ambiência dos animais, no conforto desses animais, ou seja, sombra, umidade. Então elas conseguem produzir um sistema favorável para o pastejo. Além disso, essas árvores elas são também consideradas como uma poupança verde, que lá na frente podem ser utilizadas, podem ser cortadas, vendidas e utilizadas dentro da própria fazenda. Além disso, essas árvores são importantes no sequestro do carbono e nesse armazenamento nos seus troncos, nas suas folhas, e por aí também é importante mencionar que reduzem as emissões de gases de efeito estufa. Luiz, como fazendas que trabalham com animais confinados e silagem de milho, como principal volumoso, podem criar oportunidades para sequestro de carbono no solo e para a adoção de práticas regenerativas? Olá, amigos da comunidade Despertar Regenerativo, uma satisfação estar aqui no Dia do Solo, vendo a consolidação dessa parceria SGPEC Equilíbrio Rural. A gente, para responder essa pergunta, tem que lembrar que uma fazenda leiteira de sistema confinado, ela tem a maior parte da fazenda destinada à produção de alimentos. E se é a maior área, ela precisa ser trabalhada porque ela tem impacto na sustentabilidade da fazenda. A gente tem que lembrar que o solo é uma entidade viva e que ela tem que ser trabalhada de forma equilibrada, priorizando a biodiversidade. E as práticas regenerativas são de grande importância. Então, plantio direto, cobertura de solo, a gente tem que lembrar, muitos produtores fazem safrinha, e a gente tem um intervalo que esse solo precisa ser trabalhado, que ele precisa ter matéria, e aí é muito oportuno usar mix forrageiros. Hoje a gente já tem muitas opções aí de entender diferentes espécies de plantas que podem atuar melhorando esse solo. E isso é de grande importância. Isso vai garantir a manutenção da produção da lavoura de milho e, se bem trabalhado, consegue fazer a regeneração desse solo, melhorar. E outra questão interessante é que esse solo bem trabalhado, com alta matéria orgânica, com muito carbono acumulado, é uma fonte de sequestro, pode ser uma fonte de sequestro de carbono, e também vai fazer com que a gente gaste menos adubação nitrogenada na próxima safra. Menos adubação nitrogenada, a gente tem que lembrar que o adubo nitrogenado ela é uma fonte de gás de efeito estufa na forma de óxido nitroso, então ele contribui também para essa redução de pegada de carbono do leite. Luiz, quais são os principais desafios e oportunidades na implementação de práticas regenerativas focadas no sequestro de carbono em sistemas de produção de leite? Bem, quanto a essa segunda pergunta, uma pergunta muito bacana, quais os grandes desafios, né? Eu diria que o grande desafio
é o despertar dessa intenção regenerativa. Muitas vezes o produtor ele é arraigado naquelas condições tradicionais, aquele vendedor de semente, de fertilizante que passa, vem com um pacote que muitas vezes está só focado naquele momento de produção e esquece que aquele solo precisa estar vivo o ano inteiro. Então esse eu acho que é um dos grandes desafios. E o trabalho, né? Ainda existe muita linha de pesquisa, aqui a gente está falando sobre silagem, mas tanto em pastagem, para definir os padrões, as métricas que podem ser utilizadas para que esse balanço de carbono no solo seja interpretado dentro das avaliações de ciclo de vida e pegada de carbono dentro da fazenda leiteira.